Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui no Dedicação Delta. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vamos dar continuidade ao tema que nós inauguramos no nosso encontro passado. Nós vamos falar de atos administrativos, porque é uma temática extremamente relevante para as provas de delegado, perfeito? Muito bem, meus amigos. Eu quero também me colocar à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua aprovação. @BrunoBetCosta. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade e agora nós vamos estudar, neste nosso encontro, os atributos do ato administrativo. O que você precisa saber sobre os atributos do ato. Então aqui, pessoal, então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você anote é que os atributos formam a expressão pitae, perfeito? Falar em atributos é falar nessa expressão pitae. Deixa eu melhorar esse L, que ficou horroroso. Pitae, perfeito? O que é esse pitae? Veja, olha lá. É a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, a tipicidade, a autoexecutoriedade e a exigibilidade. Veja, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e exigibilidade. Preste muita atenção e não confunda atributos, venha cá, com os elementos. Atributos são diferentes dos elementos ou requisitos do ato administrativo, esses que nós vamos estudar num outro momento, mas que vão formar o confifo. Formam o confifo. A competência, o objeto, o motivo, a finalidade e a forma. Mas isso é um momento posterior. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos estudar os nossos atributos. E o primeiro já está aqui para você. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Veja, venha cá. Este atributo está presente em todos os atos administrativos, perfeito? É o único atributo presente em todos os atos. Independente da essência do ato ter a presunção de legitimidade e veracidade. Vem cá. A presunção de legitimidade se refere à lei. Pela presunção de legitimidade, presume-se que os atos administrativos foram praticados de acordo com a lei. Então, para você não errar, brinque com a palavra. Presunção de legitimidade é a conformidade do ato com a lei. Presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei. Presunção de legitimidade. Já por sua vez, venha cá, a chamada presunção de veracidade está relacionada aos fatos. Os fatos que ensejaram a prática do ato administrativo presumem-se verdadeiros. Anote, os fatos que ensejaram a prática do ato administrativo presumem-se verdadeiros. Então, a presunção de legitimidade
é a conformidade do ato com a lei, e a presunção de veracidade está atrelada aos fatos. Os fatos que ensejaram a prática do ato administrativo presumem-se verdadeiros. Veja, pessoal, o ponto mais importante aqui é entender que essa presunção de legitimidade e veracidade é relativa, perfeito? Ou também chamada de iuris tantum. É uma presunção relativa, também chamada de iuris tantum, ou seja, é aquela que admite prova em contrário. Vem cá, a presunção do ato não é absoluta. A presunção não é absoluta, ou também chamada de iure et de iure. A presunção é relativa, iuris tanto, aquela que admite prova em contrário. Preste muita atenção que este atributo vai gerar uma inversão do ônus de prova. Anote aí. Há uma inversão do ônus de prova. Há uma inversão do ônus de prova que agora passa a ser do destinatário do ato. O destinatário do ato administrativo vai precisar provar que o ato não é legítimo ou que o ato não é verdadeiro, ou que os fatos que ensejaram a prática do ato não são verdadeiros. Mas observe, este é um atributo presente em todos os atos administrativos. O ato nasce presumidamente legítimo, presumidamente verdadeiro. Portanto, cuidado com essa frase aqui, olha o que eu projeto para você. Um ato administrativo, ainda que ilegal, produzirá seus regulares efeitos como se válido fosse, até a declaração de ilegalidade e a consequente retirada do mundo jurídico. Tá certa essa frase? Um ato, ainda que ilegal, produzirá os seus regulares efeitos como se válido fosse, porque ele se presume legítimo e verdadeiro, até que seja desconstituído, até que seja provado em contrário, na inversão do ônus da prova, que o ato não é legítimo, não é verdadeiro. Perfeito? Pois muito bem. Bom, a gente continua e a gente chega no outro atributo do ato administrativo. A gente chega na imperatividade, também chamada de coercibilidade, também chamada de poder extroverso, perfeito? Poder extroverso. Imperatividade, coercibilidade, poder extroverso, tudo sinônimo, tudo a mesma coisa. O que quer dizer, pessoal, este atributo? Anote para mim. É o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiro de forma unilateral, independentemente da sua concordância. O atributo da imperatividade, coercibilidade, poder extroverso, é o atributo pelo qual o ato se impõe a terceiro de forma unilateral, independentemente da sua concordância. É o atributo que permite ao poder público impor obrigações aos particulares. Só que observe, venha cá, pessoal, a imperatividade é a regra. A imperatividade é a regra. Você vai anotar para mim que em caráter de exceção existem atos sem imperatividade e há um nome para esse ato sem imperatividade. É o chamado ato de
consentimento. Deixa eu melhorar aquilo ali. É o ato de consentimento. Ato de consentir. Consentimento. Deixa a palavra te ajudar. Se eu estou falando para você que a imperatividade, coercibilidade, poder extroverso é o atributo pelo qual o ato se impõe a terceiro independente da sua vontade, o ato de consentimento, aquele que não tem imperatividade, portanto, é aquele em que a administração precisa, aquele que o particular precisa também manifestar a sua vontade, também precisa querer a prática deste ato. Ato de consentimento, que também ganha o nome de ato negocial. E aí, veja, pessoal, como exemplos, nós estamos falando das licenças, nós estamos falando das autorizações, estamos falando das permissões como ato administrativo, licença, autorização, permissão. O particular também precisa querer a prática deste ato. Este é a imperatividade, coercibilidade, poder extroverso. A gente passa agora para um outro atributo. Vem cá. A gente vai passar na autoexecutoriedade. Bom, preste atenção. Nós acabamos de estudar a imperatividade. E nós vimos que é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros de maneira unilateral, independentemente da sua concordância. Ponto. Independente da concordância do particular, independente da concordância do destinatário do ato administrativo. Já veja, a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato administrativo será praticado independentemente de autorização do poder judiciário. O ato administrativo vai ser praticado independentemente de autorização do poder judiciário. Cuidado que as nossas provas adoram misturar imperatividade e autoexecutoriedade. Imperatividade independe do consentimento do particular. Autoexecutoriedade independe do consentimento, da autorização do poder judiciário. Venha cá. A autoexecutoriedade tem por objetivo salvaguardar com rapidez, e eficácia o interesse público. Tem por objetivo salvaguardar com rapidez e eficácia o interesse público. Porque, veja, o Poder Judiciário ele é famoso por ser moroso. A administração pública, ao poder executar diretamente os seus atos, salvaguarda com rapidez e eficácia o interesse público, porque independe de autorização do Poder Judiciário para a prática dos seus atos. Só que isso é a regra. Venha cá. A regra é o ato autoexecutório. E vai ser a regra quando houver previsão em lei ou nas situações de urgência. Quando houver previsão em lei e nas situações de urgência. O ato é autoexecutório. Mas venha cá de novo, exceção. Nós teremos atos sem autoexecutoriedade. Sem autoexecutoriedade. E não há um nome para o ato sem autoexecutoriedade. Não há nome. É simplesmente ato sem autoexecutoriedade. Agora, ao exemplo, de 10 em cada 10 provas cobram esse exemplo. Vem cá. A cobrança da multa. A cobrança da multa é um ato sem autoexecutoriedade. A aplicação não. A aplicação é autoexecutório. Mas a
a cobrança não é autoexecutório. Veja, se você é multado, o poder público não pode ir à sua casa, pegar as suas coisas e levar para a administração para falar, olha, aqui está paga a multa porque eu fui lá e peguei os bens do sujeito. O poder público precisa, se você não pagar administrativamente, inscrever em dívida ativa e te executar. E isso vai para o poder judiciário. A partir do momento que vai para o judiciário, o ato deixa de ser autoexecutório. Bom, é importante ainda, vem aqui, que a doutrina que divide a autoexecutoriedade em duas. Na executoriedade e na exigibilidade, perfeito? De modo que a executoriedade são os chamados, vem cá, meios diretos de coerção, ao passo que a exigibilidade seriam os meios indiretos de coerção. Veja, a executoriedade seriam os meios diretos. Você que obteve a pontuação máxima na carteira, ultrapassou a pontuação da carteira de motorista, vem o poder público e caça a sua carteira. Meio direto de coerção. Já a exigibilidade, o meio indireto, é a multa. Meio indireto de coerção, a multa. Em que o poder público não está te limitando um direito de maneira direta, mas ele está te multando, falando, olha, fique esperto. O meio indireto de coerção. Perfeito? Pois muito bem. Bom, vamos no próximo atributo. O atributo da tipicidade. Bom, pessoal, aqui nem toda a doutrina fala do atributo da tipicidade. Grande parte da doutrina para na presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Muitos não falam da tipicidade, mas ela cai em prova. Então eu trago para você aqui. Anota que a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo... Anota assim, olha, é o atributo pelo qual os efeitos do ato administrativo estão previstos em lei. Assim fica melhor. A tipicidade é o atributo pelo qual os efeitos do ato administrativo estão previstos em lei. Tipicidade. Vem cá, a tipicidade é uma decorrência do princípio da legalidade, de modo que afasta a possibilidade de a administração praticar atos inominados. A tipicidade, os efeitos do ato estão previstos em lei. Decorrência do princípio da legalidade, que veda a administração a prática de atos inominados. E é em razão da tipicidade que fica vedado a prática de atos totalmente discricionários. Nós vamos estudar num próximo encontro os elementos do ato administrativo. E nós vamos ver que, obrigatoriamente, por exemplo, o elemento competência é sempre vinculado. Mesmo num ato discricionário, a competência é um elemento vinculado. Veda-se a prática de atos totalmente discricionários. Agora, venha cá, a tipicidade vai estar prevista apenas nos chamados atos unilaterais. Unilaterais. Perfeito? Apenas nos atos unilaterais. Para fecharmos, pessoal, vamos na exigibilidade. Que nós acabamos já vendo a exigibilidade. É o atributo que configura um meio indireto de coerção.
atributo que configura meio indireto de coerção, cujo grande exemplo é a cobrança de multa. É a cobrança de multa. Perfeito? Esses, então, são os atributos do ato administrativo. Perfeito? Muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro aqui este nosso encontro, me colocando mais uma vez à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Deixem o like aí no nosso vídeo, valorize o trabalho de toda a equipe do Dedicação Delta para levar essa aula até você. Feito? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.